início com o sinal da colaboração às atividades do Estúdio Bíblico Franciscano e da Escola Bíblica de Jerusalém, que abriram juntos o ano acadêmico. A Custódia da Terra Santa confiou à comunidade religiosa Koinonia João Batista uma parte do Santuário de São João no Deserto, que conserva o túmulo de Santa Isabel. Ciclistas de todo o mundo chegaram à Terra Santa para um caminho de solidariedade em favor das crianças do Hospital Pediátrico Alem de Jerusalém. Criado o primeiro curso de habilitação para professores de religião cristã nas escolas árabes de Israel. Um reconhecimento para a igreja local, uma oportunidade para estudantes e professores. Foi aberta ao público uma sessão do Museu da Torre de Davi. Entre as atrações, os fundamentos do Palácio de Herodes, o Grande, e uma prisão ativa até meados do século XX. No sábado 8 de novembro, dia da memória do Beato Duns Scoto, o Estúdio Bíblico Franciscano, Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia, inaugurou seu ano acadêmico no Auditório de São Salvador, na Custódia da Terra Santa, em Jerusalém. O evento se realizou junto com a École Biblique, a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa. Padre Máximo Passini, decano do SBF, abriu o dia com a apresentação de alguns dados sobre o último ano acadêmico. Em seguida, a saudação do padre Marcel Sigres, diretor da École Biblique. Dom Giuseppe Lazarotto quis estar presente neste ato oficial para testemunhar a proximidade da Santa Sé com as duas instituições acadêmicas. Em seu discurso de saudação, o núncio e delegado apostólico afirmou que a ciência e a sabedoria devem iluminar o caminho, porque há um futuro de esperança para Jerusalém. Na primeira parte dos trabalhos de caráter arqueológico, o Dr. Gioso Vorus falou com competência sobre um tema muito querido ao SBF, as escavações da fortaleza de Herodes de Maqueronte. As Machaerus is extremely precious, one of the scenes of the Gospels. Maqueronte é extremamente valiosa. Uma cena do Evangelho nos diz que é um lugar histórico. De acordo com Joséfos, João Batista foi preso aqui. Não há dúvida sobre isso. Não é tradição. É um lugar histórico e todas as igrejas cristãs, incluindo o Islã, confirmam a validade do lugar arqueológico sob o controle do Ministério dos Assuntos Religiosos do Reino da Jordânia. O lugar também é muito importante para o judaísmo. Ministry of Religious Affairs in the Hashemite Kingdom of Jordan and also very important for Judaism. Nas palavras do professor, também um agradecimento a todos os franciscanos que colaboraram até agora no projeto. Aqueles que já faleceram, como Padre Corbo, Pitirilo, Casvalder, e também aqueles que hoje continuam dando a sua contribuição, como Padre Eugênio Aliata, Padre Stanislau Lofreda e Padre Pazzini. A segunda parte do dia foi dedicada a uma apresentação do professor Oliver Thomas Venar, que introduziu uma nova edição com o comentário da Bíblia, concebida e realizada pela École Biblique sob sua direção. The purpose of the Bible in its Traditions Research Project is to produce O objetivo desse projeto é produzir uma Bíblia para o século XXI. O texto, a polifonia, entendo dizer, será circundada por 22 diferentes categorias de notas que vão desde a crítica do texto à arte contemporânea, passando pela tradição rabínica, música, teologia, liturgia. Rabbinic tradition, Christian traditions, music, theology, liturgy, and so on. A saudação e os melhores votos do custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, concluíram o dia. Um evento marcado pela colaboração. Uma colaboração que o decano do SBF e o diretor da Escola Biblique desejam que seja duradoura. En français, on a le proverbe « l'union fait la force ». Et c'est cela que je pense qu'il faut qu'on réalise. Um provérbio francês diz: a união faz a força. Eu acho que devemos fazer isso. Devemos reunir os recursos, professores, bibliotecas e estudantes. Devemos enfrentar os desafios para termos sucesso. Tout cela, c'est les challenges, les défis qui nous sont posés et que nous devons résoudre. Sì, io fin dall'inizio ho sempre parlato di collaborazione. Desde o início eu falei de colaboração. A palavra de ordem hoje é essa.
Em seguida, os franciscanos e os dominicanos, em particular, fizeram sua. E sobre isso se fala hoje. É o que eu chamo santa emulação, isto é, imitar-se nas coisas boas. Talvez 20 anos atrás isso era teoria, mas agora está se tornando prática. Significa que as raízes que colocamos criou uma planta, uma árvore, e começa a dar os seus frutos. Uma pianta, um albero que comincia a dar os seus frutos. São João do Deserto. Santuário não muito longe de Jerusalém é o lugar que recorda a fuga de São João Batista para escapar do massacre dos inocentes. O local, de propriedade da custódia da Terra Santa, tem um mosteiro administrado pelos franciscanos e um pequeno santuário que conserva o túmulo de Santa Isabel. O santuário foi até agora cuidado pelas Irmãs de Grand Champ, uma comunidade protestante com o carisma do ecumenismo. As irmãs agora voltarão para a Suíça e a custódia da Terra Santa confiou este lugar à comunidade de Koinonia João Batista. São tantas as presenças na Terra Santa, originalmente franciscana, mas depois gradualmente entregues a outras realidades eclesiais católicas, às vezes, como foi nesse caso, não católicas, mas todas, no entanto, em plena comunhão com um espírito muito positivo. Creio que seja também um sinal importante da vitalidade da Igreja ver a pluriformidade das presenças que o Espírito suscita, precisamente aqui na Terra Santa e especialmente em Jerusalém. Koinonia João Batista é uma comunidade que nasceu em 1979 na Itália e tem a missão específica da evangelização e do anúncio, seguindo o exemplo de São João Batista. Presente em 10 países ao redor do mundo, a Koinonia João Batista é formada por leigos consagrados, sacerdotes e famílias que trabalham por uma nova evangelização. Na Terra Santa, estão presentes há vários anos com uma comunidade em Jerusalém e uma em Tiberíades. No lugar onde Jesus andou sobre a água, a Koinonia João Batista acolhe os peregrinos e cuida da paróquia católica de São Pedro, uma realidade pequena, em uma cidadezinha com uma maioria hebraica. Na Cidade Santa, os irmãos de Koinonia estudam e trabalham para a custódia junto ao Centro de Informação Cristã e junto ao Estúdio Bíblico Franciscano. A chegada agora ao Santuário de São João no Deserto os aproxima ainda mais da figura do santo que os inspira. Para nós de Koinonia Giovanni Battista, para nós da Koinonia João Batista é um pouco como sentir-se de casa neste lugar. Estamos muito perto, precisamente porque está ligado à memória de Isabel. A única lembrança que temos na Terra Santa como santuário é essa. A pequena comunidade que tínhamos na Cidade Velha se transferirá aqui e vai viver aqui. Esperamos e rezamos para sermos dignos sucessores dessa presença neste lugar. Venire in Terra Santa non è semplice. Vir à Terra Santa não é simples. Há pouca terra, há muitas pedras. Então, criar raízes leva tempo, paciência e investimento a longo prazo. Nas línguas, no conhecimento da cultura local, no saber compreender as dificuldades, as oposições que existem e fazem parte da vida aqui. Portanto, é importante também para nós, como franciscanos, que estamos aqui há tanto tempo e temos, por assim dizer, os ombros sólidos, ajudar essas novas presenças a se estabelecerem e criar raízes aqui. A insediar-se e radicar-se aqui. Muitas pedras, subidas e descidas, a estrada é longa, mas o cansaço fica para trás com tanta beleza. Esse é o 15º ano do projeto de solidariedade Walls of Love. São 5 dias de caminho e aventura para centenas de ciclistas de diversas partes do mundo que chegaram a Israel esta semana, animados por uma causa muito especial. Aqui todos são vencedores, principalmente as crianças que possuem algum tipo de deficiência, os pacientes do Hospital Alim de Jerusalém e os ciclistas que têm como único pensamento e meta essas crianças. No último dia do Alim, a gente chega no hospital, é uma festa maravilhosa. Todas as crianças do hospital estão lá para receber a gente, estão dando medalhas para a gente pessoalmente, cada criança. E, na verdade, os verdadeiros campeões são eles, que têm essa dificuldade de trabalhar cada dia para poder se recuperar. E o mínimo que a gente pode fazer aqui, que a gente tem, graças a Deus, saúde, é pedalar por eles e ajudar de qualquer forma, financeiramente, ou pedalando por eles. Diariamente, 500 crianças recebem atendimento especializado. O Hospital de Terapia Infantil é o único centro hospitalar especializado no Oriente Médio e atende crianças de Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia e outros países.
Nós acreditamos que todas as crianças têm o direito de ter a chance de uma vida saudável e independente, mesmo se elas precisam de mais assistência, de mais ajuda em relação a outras crianças, ou se elas parecem diferentes, ou se estão conectadas a máquinas. Não importa, as crianças são crianças e nós estamos fazendo o possível. O ambiente familiar e o cuidado dos agentes garantem um tratamento mais que especial. As brincadeiras e os desenhos, por exemplo, representam um alívio certo para quem ainda precisa vencer muitos obstáculos. Nós chegamos recentemente aqui há 2 semanas. Meu filho tem 10 anos e apenas começamos com as operações. Essa é a primeira operação e dentro de um mês será feita outra e também no mês seguinte. Deve fazer 3 operações, uma após a outra. Ele está melhorando e espero em Deus para que possa caminhar e ser capaz de fazer as coisas sozinho. Quando tratamos da criança, nunca fazemos sem a família. E no caso dela estar hospitalizada, solicitamos que os pais fiquem com elas, porque eles precisam entender o que estamos fazendo e deem continuidade em casa. O Hospital Allen existe há 80 anos, mas um aspecto exclusivo dentro do centro hospitalar chama a atenção de pacientes. Eles se tornaram funcionários. Eu estou aqui há 30 anos. Minha família mora longe de Jerusalém. Então aqui eu consegui tudo o que eu precisava para ser independente e forte na minha dor. Aqui eles me ensinaram a ser simpática com as pessoas, mesmo quando elas vêm dizer você é pequena, você é desse jeito, quando eles olham você de modo diferente. Então eles motivam você e eu realmente quero retribuir. Eu vejo quando uma criança chega aqui andando com dificuldade, chorando, com dor. Então, eu acredito que se elas me veem, então elas podem acreditar que podem fazer o mesmo. Trabalhar aqui me deixa feliz. Conheço as pessoas aqui, ajudo. Aqui vem árabes, hebreus, muita gente. Sei já qual é o meu trabalho e, portanto, eu os ajudo. E somos também amigos. As histórias de Alice e Balal são mais do que uma medalha para os ciclistas que participam do projeto e também uma motivação a mais para quem no futuro quiser vir pedalar na Terra Santa, ainda que as provas para eles sejam muito diversas daquelas que Balal e Alisa já superaram. Trabalho aqui há muito tempo com o Balal. Ele é árabe e eu sou hebreia. Nós somos amigos e trabalhamos aqui como irmãos. Eu ajudo ele e ele me ajuda. E eu não vejo diferença entre nós, mesmo com toda essa situação em Israel, o que é muito importante. 12 estudantes, sacerdotes, irmãs e diáconos provenientes de todas as igrejas da Galileia, com formação acadêmica em teologia, frequentam este ano a primeira edição de um curso para habilitação para o ensino da religião cristã nas escolas árabes de Israel. O curso foi ativado no Colégio Acadêmico Árabe para a Educação de Haifa, uma instituição reconhecida pelo Estado que dá habilitação para o ensino, que é obrigatória no país após a graduação. A religião cristã está para ser oficialmente reconhecida como uma disciplina escolar pelo Ministério da Educação. Portanto, os professores da matéria deveriam ter, além do certificado de Filosofia e Teologia, um certificado em Educação. Os graduados desse curso podem se tornar qualificados para o ensino e, então, tornarem-se professores fixos. Através desse curso, a matéria de religião terá professores qualificados que poderão ser utilizados pelo Ministério da Educação. Por exemplo, eu já ensino há 8 anos em uma escola do governo, mas eu nunca tinha sido enquadrado como um professor fixo, porque eu não tinha o certificado para o ensino. O curso inclui aulas em âmbito educativo e sobre metodologias didáticas que qualificam para ensinar nas escolas públicas e privadas. Aqui nós aprendemos vários métodos e técnicas para ensinar a matéria de forma prática, concreta ou teórica, para que os estudantes possam compreender o assunto estudado. O novo percurso de formação será muito importante para as novas gerações de cristãos, uma vez que nas escolas árabes faltam professores qualificados no âmbito da instrução religiosa. Não há dúvida que precisamos de muitos professores de religião cristã, especialmente nas escolas públicas, precisamente porque essa matéria não atrai os jovens. Nossos jovens muitas vezes optam por percursos de ciência e tecnologia. A direção do Colégio para a Educação, que acolhe este ano cerca de 3.300 alunos em vários cursos acadêmicos, aprovou a ativação do curso para os professores de religião cristã em coordenação com o Conselho de Educação Superior e graças ao esforço da igreja local, um sinal de abertura que promove ativamente a educação religiosa nas escolas.
Na nossa opinião, esse percurso para graduados em teologia prática é um caminho muito natural, porque acreditamos que Cristo era essencialmente um professor. E o professor, especialmente se tem uma tarefa religiosa e social, torna-se um mensageiro. Na minha opinião, não há algum mensageiro mais nobre do que o professor. Um fosso medieval, um banheiro ritual do período do Segundo Templo de Jerusalém. Estamos no século II a.C. Uma pedreira que poderia remontar até mesmo à época dos cananeus. Tudo no mesmo lugar, junto com os artefatos da época romana e das cruzadas. São algumas das atrações de uma nova ala da área arqueológica dentro da Torre de Davi, em Jerusalém, descoberta há alguns anos, mas só abertas ao público nesta semana, com uma noite de entrada gratuita para os visitantes. A minute from Jaffa Gate, you are diving into the Só a 1 minuto da porta de Jaffa você mergulha no mundo dos arqueólogos, um mundo feito de silêncio. Você pode ver aqui, neste lugar, toda a sequência histórica e arqueológica da Jerusalém antiga e da Jerusalém moderna. Da idade do primeiro templo até o período inglês. Tudo está aqui, como em uma escala de tempo. Everything is here, like a scale of time. O museu, que abrange vários aspectos dos 4.000 anos de história de Jerusalém, se desenrola através de várias seções e parte ao lado da Porta de Jaffa, uma das principais entradas da Cidade Velha. O que foi inaugurado é um itinerário arqueológico com espaços de exposição, dentro e fora, acessíveis aos turistas, com visitas guiadas através de reservas. We are planning to use this building. Estamos pensando em usar esta estrutura como a nossa nova galeria para as exposições rotativas do Museu da Torre de Davi. Mas enquanto não terminamos o projeto, eu pensei em uma possibilidade para as pessoas conhecerem a estrutura, as escavações, para entender mais de Jerusalém. To understand more about Jerusalem. O ponto alto da visita é certamente o grande salão de Kislev, uma prisão otomana construída na primeira metade do século XIX e que funcionou até a época do mandato britânico, primeira metade do século XX. Yesterday, it really was a great opportunity to meet here Shmuel Matzah. Ontem tivemos a grande oportunidade de encontrar Samuel Matzah. Ele tem quase 88 anos e quando tinha 20, foi prisioneiro aqui. Ele foi muito simpático, nos contou sobre suas memórias, suas histórias daquela época. Foi incrível, ficamos contentes por tê-lo trazido aqui. It was really amazing to hear, and I was really happy that we could bring him here. Se as peças mais antigas remontam ao século VIII a.C., a descoberta mais importante feita pelos arqueólogos dentro de Kislev são 2 imponentes muros do primeiro século a.C., que se acreditava fizessem parte do Palácio de Herodes, o Grande. Herod Palace, in the scriptures like Josephus Flavius. O Palácio de Herodes, nos escritos de José Flávio, é descrito em detalhes, incluindo a forma como eram as camas e os móveis, mas nunca o encontramos na arqueologia, até hoje. Agora, nós encontramos os grandes e impressionantes fundamentos e um sistema hidráulico do Palácio de Herodes, mas apenas uma pequena parte do edifício. Podemos ter uma ideia de como era o complexo. Era enorme. Look, in general, it was enormous. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.